Olá, bom dia, 10 horas 1 minuto, horário de Brasília. Estamos por aqui a postos para começar pela Jovem Pan, mais um. A nossa revista radiofônica que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, dia 15 de dezembro de 2017. A reforma que eu pedi, adeus! Depois de tanta discussão, mudanças da Previdência ficam para 2018. Mas será que em ano de eleição o Congresso e o Planalto vão conseguir aprovar um projeto dessa importância? Sei não, hein? Vou te encontrar, música de Nando Reis, escrita para o também ex-titã Paulo Miklos, cai em prova de concurso público e gera polêmica. Nem o autor da composição aceitaria as questões propostas. Já já você vai entender essa história. Acertaria, cara. Acertaria, tá bom. Você também vai entender essa história. Vamos lá, o Oscar não vai para bingo. A gente botava a maior fé nesse filme brasileiro, mas não foi dessa vez, viu? O longa, dirigido por Daniel Rezende e protagonizado por Vladimir Brista, infelizmente está fora da disputa. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando. Paulinha, eu não gosto de te ver assim. Bom dia pra você, eu quero saber a hashtag. Conte a hashtag pra gente. Não tô muito bem hoje, Ed. Pera, o que aconteceu? Tô mal, sério. Tá chorando? Tô. Eu me reuni hoje com o nosso departamento estruturado de hashtags. Sim. E a gente ficou falando sobre isso, cara. Por que a gente nunca consegue entrar pro Oscar, Edgar? Que é isso, Paulinha? Você ficou abalada. Meu, Ô, louco. Você ficou abalada. eu quero um Oscar, sabe? Vai pra Argentina. Nossa. A Argentina tem 2. Tá? Não ri não, Edgar. Eu tô Não mal ri com isso aí. tá Eu vou falar mais sobre isso depois, entendeu? Meu, A gente tá fora do Oscar, não vai ter bingo, não vai ter nada. E a hashtag, se vocês puderem me ajudar aí a emplacar entre os assuntos mais comentados do país, sei lá, é hashtag queremos um Oscar, sei lá. Vamos ajudar a Paulinha. A Paulinha é uma moça tão doce. Vamos ajudar, Brasil. Tá mal. Ah, meu, sei lá, eu não sei o que dizer. Fiquei chocado aqui, sem ação. Ovos estão chocados, galinhas estão com pena. Mas vocês acham mesmo que o bingo tinha potencial pra ir pro Oscar, não? Eu não tenho estrutura pra discutir isso agora. Eu não posso opinar, eu não vi o filme. Você vai vi ver o daqui a filme. pouco, Caio. Vai ser mureta ou você vai opinar? Daqui a pouquinho você vai ver. Ah, tá bom. Outra forma de você interagir, tô impressionado aqui, meu. Outra forma de você mandar mensagens aqui, interagir com a gente é pelo nosso WhatsApp 11 931 17 1009. Minha pergunta nesta manhã de sexta-feira é na história do cinema. Vamos lá, pra seguir nesse tema aí. Que filme brasileiro deveria ganhar ou ter ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro, hein? Dê a sua opinião, conte pra gente mensagens em áudio ou em vídeo, tá bom? Envie sua resposta pra gente pelo 11 931 17 1009. Vamos lá, esse assunto do cinema deixou muita gente triste, a não indicação, quer dizer, o bingo tá fora do páreo aí pra concorrer ao Oscar, né? Tem sempre um concurso antes do concurso principal, é todas aquelas coisas, né, que o Oscar faz, nos trâmites que o Oscar realiza pra conseguir selecionar um filme de fora dos Estados Unidos para concorrer à estatueta. A gente está falando de bingo, Paulinha tá abalada. E eu pergunto a você, qual filme você acha que deveria ganhar ou ter ganhado o Oscar, né, como melhor filme estrangeiro? Dê a sua resposta pelo 11 931 17 1009. No mais, você pode assistir tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do Rádio Brasileiro. Baixe o nosso aplicativo, vá no nosso portal jovempanfm.com.br, vá no nosso canal do YouTube, também estamos por lá, youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, estamos no Instagram, estamos no Facebook, passe no nosso perfil, tem conteúdo extra por lá. Gostando, deixe o seu joinha que a gente fica bem contente, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá apenas começando. A gente vai abrir o noticiário com uma notícia que reduz a pó a vida de 2 sobrinhos do presidente venezuelano Nicolás Maduro.
Nessa quinta, os irmãos Efraim Antônio e Frank Francisco foram condenados a 18 anos de prisão por tráfico de drogas. Caio, vamos lá, começando com você. Bom dia, conta essa história pra gente. Bom dia pra você agora oficialmente, Edgar. Bom dia pra todo mundo. Reduzido a pó, bem espirituosa essa sua colocação, viu, Edgar? Bom dia pra todo mundo que tá na nossa escuta. É o seguinte, em 10 de novembro de 2015, um pouquinho mais de 2 anos atrás, os dois sobrinhos bem próximos aí do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foram presos no Haiti. Eles nem estavam com droga nem nada, mas eles estavam negociando, sem saber com quem ao certo, o transporte de droga da Venezuela para os Estados Unidos. Mais de 800 quilos de cocaína. Pois é, eles estavam negociando sem saber com uma fonte, um informante do DEA, do DEA, enfim, que é o escritório, Departamento Antidrogas, Narcóticos lá dos Estados Unidos. Para quem assistiu a série Narcos, né, me fugiu aqui o nome, era representado lá por aquele loirinho de bigode e o outro Latino Lover lá. Paulinha sabe. A Paulinha sabe o nome, com certeza. Eu esqueci o nome deles. Daqueles agentes. Os agentes. Você não assistiu O Narcos? Penha, que é o meu querido, né? É o único que mesmo. importa, interpretado pelo Pedro Pascal. O Penha e o loirinho, você lembra o nome, não? É o Rothbrook, o ator, né, Rothbrook, depois. esse Mas aí. ele saiu da trama já, então a gente Saiu, pode agora é o esquecer. Penha que fez essa última O temporada, eu não Penha, assisti, que é a o última eu não assisti. protagonista agora de Narcos. Enfim, eles estavam negociando, achando que era um comprador mesmo, mas na verdade o cara que estava se passando por comprador era um informante do DEA. Quando eles foram dar o bote, foram assim fazer a negociação final, inclusive eles tinham pego um avião oficial para fazer isso, para desembarcar no Haiti, vieram os agentes do DEA e aí prenderam eles. Desde novembro de 2015 eles estão presos nos Estados Unidos e ontem saiu a sentença, eles vão ficar agora presos, foram condenados a 18 anos de prisão. Agora, o curioso dessa história é o Efraim Antônio, como você falou, tem 32 anos e o Frank Francisco tem 31 anos. O Efraim, o de 32 anos, ele foi criado pelo Nicolás Maduro e pela esposa dele, a Cília. Ele foi criado, então era um sobrinho bem próximo, agora não vai ser mais... morava na casa. Morava na casa, foi criado pelo Nicolás Maduro. Agora não vai ser tão próximo assim, a menos que o Maduro pegue o avião e vá lá para os Estados Unidos. Enfim, vai ficar preso lá na América. Eles foram pegos no Haiti. A droga ia sair da Venezuela, o plano era, que estava sendo bolado no Haiti, é que ia sair da Venezuela e ia passar por Honduras para ir para os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos agiram mesmo fora do próprio Estados Unidos. Então, Contendo a rota. contendo a rota. Os caras foram rápidos, astutos e perspicazes, assim como todos os agentes públicos devem ser, não, Edgar? O que mais ou menos deve indicar que já rola isso há um tempo, né? Tá, óbvio, Tipo assim, já sabemos que é essa rota, Sim. então vamos lá, interceptar. Exatamente. E a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Porque, né? Aqui no Brasil todo mundo sabe que a droga vem pelo Paraguai, aí entra ali pela Marechal Rondon, noroeste do estado de São Paulo, desce por essa avenida, pela essa rodovia, entra pela Castelo Branco até São Paulo, daqui é distribuída, Porto de Santos. Mas eu não vejo o escritório fazer essa A ação gente tão rápida lembrar, não, né? a gente trouxe no Morning Show, no ano passado, o Francisco Carlos Garisto, vocês lembram? Era por época da estreia de Narcos, e ele contou que ele, além de ter sido segurança do Papa, do Príncipe Charles, da Lady Di, de 3 presidentes americanos, ele se infiltrou como vendedor de éter e acetona por Pablo Escobar, e ele negociava com o Barata. O Barata é aquele cara que na série Narcos, ele foge de ser ele finge que morreu num fuzilamento no Chile, vai pra Colômbia e ensina o Pablo Escobar a não mais vender maconha, a vender cocaína. O cara que vendia éter e acetona pra ele nos anos 90 era o brasileiro que falou aqui com o Morning Show, Francisco Carlos Garisto. Portanto, a DEA tem todo um esquema de infiltrar pessoas de várias nacionalidades que ficam longe da família e se isolam e chegam a ficar até 2 anos isolados de todo mundo para poder negociar. Girando aqui o assunto, agora é oficial, reforma da Previdência subiu no telhado, viu? Zé Maria Trindade, bom dia pra você aí na capital federal. Conte as novidades pra gente sobre essas mudanças. Pois é, e tem novidades, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos.
Olha, Edgar, na verdade a reforma subiu no telhado, mas já estava há muito tempo na escada, né? Nós falávamos aqui exatamente sobre esta impossibilidade política de votar a reforma da Previdência. E antecipamos que o Romero Jucá apenas queimou a largada. Todo mundo já sabia que haveria esse acordo para votar no ano que vem a reforma da Previdência. E acabou acontecendo, foi oficializada. Eu considero, Edgar, que a novidade aí é que o presidente da Câmara, ele disse várias vezes e falou até para mim que essa história aí de marcar a data da Previdência, ele nunca tinha marcado, mas quando ele marcasse, seria a data. E agora ele marcou a data, né? E em fevereiro a reforma vai ao plenário e eu entendo que agora é o jogo do vale tudo. O governo tem um prazo para negociar e vai tentar levar para esse debate prefeitos, governadores que têm problemas também nas suas previdências, né, regionais e também o público em geral na tentativa exatamente de aprovar a reforma da Previdência. O governo vende a ideia de que faz uma reforma para acabar com o privilégio e mais ainda, de que a Previdência vai acabar engolindo os recursos da União, todos os recursos. Vamos ver, né, se os deputados vão para as bases e votam mais pela reforma, né? E como eu falei ontem também, aquele sentimento ali, no que depender do Congresso, o ano acabou mesmo, viu? Olha, bom, era um assunto tratado com urgência pelo governo, né? Era uma prioridade do governo levar essa votação agora ainda em 2017. Não foi possível, é uma matéria complexa, Tonholi. A reforma da Previdência não é uma coisa simples, já foi mexida várias vezes, tanto que chamam de puxadinho, de reforma, mini-reforma, enfim, usam várias expressões para dizer que foi alterado o texto inicial. Agora, em ano de eleição, fico pensando aqui em face ao que o Trindade está nos dizendo. É difícil, complicado em ano de eleição aí os caras aprovarem isso, até porque, né, ninguém vai querer se queimar com o eleitorado. Eu diria que é mais ou menos como pedir aumento quando o chefe tá bravo. Vamos lembrar, Edgar, Zé Maria, que... bom, antes de lembrar, a gente sabe que o ministro Henrique Meirelles começa a percorrer nessa sexta-feira as agências que classificam a economia brasileira, tipo Moody's, para que não rebaixem a nota que eles dão sobre a economia brasileira, porque postergaram, adiaram, procrastinaram a reforma da Previdência, né? Agora uma pergunta que eu gostaria muito de fazer pro Zé Maria Trindade, o homem que viu tudo e tudo sabe, que é, Zé, se a gente pensar que no ano passado o Temer, nos cinco primeiros meses de governo, liberou 900 e poucos mil de emendas parlamentares, e quando ele começou a dançar nas questões da JBS, ele liberou aí em poucos meses algo como 15 bilhões em emendas parlamentares, incluindo ajuda às cidades. Eu pergunto para vocês, o quanto isso não vai custar em troca de votarem a Previdência nos moldes que o Temer quer, no quesito de emendas parlamentares, lembrando a velha frase que eu cito todo o programa, temos o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. Qual vai ser a negociação Bitcoin Brazuca para isso aí, Zé Maria? Já está em curso. O presidente Michel Temer mandou mesmo liberar a apresentação de emendas e também abrir as agendas dos parlamentares e seus prefeitos para os ministros. Você sabe muito bem, Tonholi, que aqui cada deputado tem o seu preço e cada deputado exige a sua moeda. Não duvido que alguns comprem em Bitcoin, mas, na verdade, existem até afagos. Há deputados que querem apenas tirar uma fotografia com o presidente, querem parecer ali próximo do poder e pronto. Mas a maioria não, quer dinheiro mesmo e apoio político e um naco do governo para vender nas eleições. Então, o presidente está negociando e o preço agora, a exigência, são os cargos nos estados. Isso é um canhão político, né? Porque nomeando os seus apadrinhados e os seus cabos eleitorais, os deputados estão mais próximos da reeleição. Essa é a obsessão, a reeleição, a tentativa de se manter vivo na política.
Trindade, pra gente finalizar rapidamente aqui, ó, queria que você nos contasse a respeito de Luiz Linda Valois, aquela ministra que não consegue viver aí com menos de 30 mil reais. Qual é a novidade a respeito disso? Eu queria acumular todo, ia chegar o salário dela a 70 mil reais, 60 e tantos mil reais? A angústia da ministra dos Direitos Humanos é que ela é aposentada como desembargadora, né? E ali atingiu o teto de 33 mil reais. E ela viu, assim, sair pelo ralo, vamos dizer assim, o salário de ministro de 30 mil, e ela queria somar, mas aí passa o teto e alguns juízes e procuradores recebem acima do teto porque somam coisas diferentes, e a justiça em alguns setores tem conseguido garantir isso, né? Então, ela disse que era escravidão, porque, na verdade, ela não receberia o salário de ministra porque já tinha passado o teto como desembargadora aposentada, que tem aquela preciosidade que é a paridade salarial e a integralidade na aposentadoria. Pois bem, agora ela gostou do cargo, viu? Apesar de trabalhar como escravo, gostou do cargo, não quer sair. E quando ela viu que o PSDB está desembarcando do governo, ela pediu desfiliação do PSDB e aí ficar no cargo. Mas a sorte dela deve mudar, porque o governo vai tirar a Luiz Linda, apesar dela sair do PSDB. Obrigado, Trindade. Bom trabalho para você aí em Brasília. Um abraço, hein? Muito bom dia, Ed. Bom dia a todos. A Fox comprou a Disney por 66 bilhões de dólares, um negócio que representa aí o maior contra-ataque por uma empresa de mídia tradicional a gigantes da tecnologia. Paulinho, o que a gente precisa saber sobre essa história aí? Mais uma movimentação no mundo do entretenimento, hein? Primeiro a gente tem que saber que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem que aprovar essa venda, né? Tem algumas questões aí ligadas a monopólio. Cartel, né? Monopólio. Exatamente. Cartel é monopólio, né? O governo Trump chegou a barrar uma fusão que seria feita com a Time Warner e a AT&T e colocar ali algumas restrições, né? Por exemplo, ele falou assim, as redes de TV da empresa teriam que ser adquiridas, vendidas separadamente. Então, pode acontecer deles chegarem lá e falar assim, olha, gente, dessa forma que foi feito, não dá. Vamos mexer aqui, mexer ali, separar essa empresa da outra para que vocês possam fazer essa fusão. E é, de certa forma, um pouco preocupante, né, Ed? Se você for ver, a gente tem, por exemplo, nos cinemas, a Disney foi o primeiro lugar em arrecadação no ano passado. Em terceiro ficou a Fox. Se elas se juntam, elas têm quase 40% da bilheteria dos cinemas, mais ou menos, uma especulação assim livre. Com as franquias que tem, com o poder que tem de fogo, né? Elas estariam brigando aí com a Warner, com a Universal e com a Paramount. Então, assim, realmente se constrói um império nessa área do cinema e também na área do esporte, porque você tem os canais da Fox de esporte, dedicados ao esporte, e você tem também a Disney muito forte, com o que ela já comprou na área esportiva, né? ESPN é tudo Disney, então assim, é meio complicado aí juntar essas coisas. O que a gente já percebe é que a Fox determinou a separação de algumas empresas do grupo para uma nova empresa. Então, por exemplo, Fox News, alguns outros canais, a Fox Sports, isso vai continuar no grupo Fox, né? Liderado pelo Rupert Murdoch, que é o todo-poderoso e responsável pela expansão do império. E o resto parece que tá igual. O que acontece? A Disney fica muito, muito, muito super poderosa, né? Já era muito forte e agora coloca a mão em várias franquias de sucesso, como X-Men, Quarteto Fantástico, a saga do Avatar, séries do FX, National Geographic, Deadpool, que é um sucesso, né? O anti-herói Deadpool. Ontem até o Ryan Reynolds, que é o ator, fez uma brincadeira engraçada, assim. Colocou o personagem dele, que é aquele herói super politicamente incorreto, saindo preso da Disney, dizendo, tipo, aparentemente não dá pra explodir. Aí ele pôs o nome de uma atração da Disney, tipo, porque já foi pego. Aí todo mundo lembrou também que, por exemplo, os Simpsons já tinham previsto a venda do grupo, porque num dos desenhos tinha ali, aparecia a entrada do estúdio 20th Century Fox, e aí escrito, uma divisão da Walt Disney Company, né? Isso em 1998. Então, os Simpsons, na verdade, os grandes visionários do entretenimento, né? Já previram também o Trump presidente, final de Super Bowl, e agora também a compra da Fox pela Disney. E tem mais coisas, né? A Fox, ela é acionista, por exemplo, da Hulu, que foi quem produziu a série The Handmaid's Tale, vencedora do Emmy.
Aí tem também a Fox Searchlight, que distribui vários filmes importantes, inclusive A Forma na Água, que esse ano tá bem cotado, aí ia conglomerado, ganhar né? alguma coisa. Então, assim, tem muita coisinha mexendo. E tudo isso, o que que indica pra Disney? Qual é o movimento da Disney, Ed? É crescer em conteúdo, porque em 2019 eles vão lançar a plataforma de streaming deles, né? Eles já fizeram esse movimento quando anunciaram que todo o conteúdo Disney vai sair da Netflix americana. Porque, claro, vai estar no próprio aplicativo, no próprio lance deles mesmos. Vão lançar a série de Star Wars, tudo em 2019, com essa grande plataforma digital de conteúdo agora enriquecida por tudo isso que vem da Fox. Agora vamos ver como isso vai ser avaliado, se vai ser dessa forma mesmo, né, como a gente está esperando, ou se vão ser exigidas algumas mudanças para que isso se concretize, Ed. Agora, posso só fazer uma observação? Ontem eu vi essa notícia que chamou bastante atenção, pô, Disney, Fox e tal, e aí todo mundo, o pessoal do meme, né, da internet fica falando, nossa, o pessoal dos Simpsons são profetas e tal. A Paulinha falou aqui num tom de brincadeira e tal, tem uma galera que fala num tom de brincadeira, agora tem a galera que fala, meu Deus, os Simpsons são demais. Cara, não é. Quem escreve os Simpsons... Não, os Simpsons são demais. Não. Sim, eu quero dizer assim, tem superpoderes. O cara que desenha não é um cara que só sabe desenhar e pronto, acabou. O que os caras fazem por trás é um baita de um trabalho e tal. E só é um sujeito ligado em história, ligado em política e daí por diante. E aí você fica... É fácil você prever as coisas que vão acontecer. Fácil não, mas elas são meio previsíveis. Como, por exemplo, hoje a gente tem um exemplo. Quem que são? Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal e mais um outro que eu não me lembro. O Barbudo. Eu gosto desse cara. Como é que é o nome dele? O Cortella. Marcelo de Cortella. O que os caras estão tentando fazer é mais ou menos como a gente já viu lá atrás, os filósofos se reunindo e tal, não aqui na França, querendo mudar o pensamento. Mas o que os caras estão fazendo um movimento meio que, pô, somos uns caras bacanas, vamos mudar o pensamento. Não uma crítica a eles, porque eu acho até eles bacanas e tal. Mas as coisas, a história se repete. Então, mas eu acho que o brilhantismo, a genialidade de toda dos Simpsons está exatamente aí. É uma ferramenta que é usada por fazer parte de um conglomerado que tem acesso a muita informação e muitas vezes as coisas são colocadas ali. Mas os Simpsons, eles sempre têm esse viés de crítica. Sim. E eu acho que quando eles colocam isso no desenho, em 98, chega a ser um surrealismo. É uma coisa assim, nossa, imagina esse cenário, que loucura. Sim. E às vezes a realidade supera os roteiristas, né? A gente fala muito disso, que é difícil superar, mas ele não é. Então, assim, imagina Trump presidente, que surreal, e aí ele vira presidente, entendeu? Imagina a Fox comprada pela Disney, e aí tá ali num tom de brincadeira e depois isso acontece. E tem um outro desenho da Fox que tá pagando a língua agora, que é o Family Guy, que sempre criticou e trouxe ali muitas alfinetadas pra Disney. E agora, querido, virou Disney, vai ter que usar a camiseta do Mickey Mouse. E eu queria lembrar que em 2011, o todo-poderoso da Fox, o Murdoch, como acabou de ser dito, ele tinha aquele tabloide News of the World em Londres. E ele grampeou, toda a redação tinha um sistema de grampo para grampear parentes de vítimas de homicídios. Foi o maior escândalo. Eu me lembro Quase disso. que ele foi preso e ele teve que pedir desculpas publicamente. Então eu diria que é o homem no limits. Vamos falar de... Pronto, Paulinha, fechou? Vamos lá. Vamos aguardar para ver se se concretiza. É bem importante falar isso, né? A gente dá como certo, só que ainda tem um trâmite que pode demorar meses aí para que a gente saiba exatamente o que vai acontecer. Pelo volume da cifra, né? Pelo tamanho das corporações. De virar e falar, não vai comprar não. É muita grana envolvida. E parece que os Simpsons aí previram que o Tonholi vai comprar mais uma guitarra Gibson. no começo do Gibson. ano. Pois é, de Natal, né? Vai estar lá. A marca é Takun Takata. Vamos falar de música, mais precisamente de um fato relacionado a uma canção. Olha, dê uma escutada primeiro, antes de eu falar, nessa música aqui. No céu, no horizonte, no inverno, verão, nas estrelas que formam uma constelação, vou te encontrar, vou te encontrar. Tá aí, ó, essa música é Vou Te Encontrar, música tema da novela das 9 da TV Globo, Outro Lado do Paraíso, que foi composta pelo Nando Reis para o amigo Paulo Miklos, ambos ex-integrantes da banda Titãs. Vamos lá, Custódio, essa música foi parar numa prova de um concurso público, mas e aí?
E aí que deu uma confusão danada, Edgar. Bom dia pra você, a todos aqui que acompanham o Morning Show. Olha, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, usou essa música como base de 20 questões de uma prova de um concurso público da língua portuguesa. Essas questões, quem acompanha o Morning Show pela internet tá vendo aí a imagem da prova, elas eram objetivas, ou seja, alternativas, você marca lá o que você acha, A, B, C. E aí ocorreu que a faculdade deu a resposta, a banca avaliou uma questão como uma determinada letra, e o Nando Reis disse que a banca estava errada em relação à própria música. Então, Edgar, eu quero ver se você vai acertar. Eita, a nós. questão é a número 8. Diz o seguinte: vou te encontrar, reticências, os 3 pontinhos, vou te encontrar, fecha aspas. O emprego da reticências indica alternativa A, pausa, B, segurança, C, hesitação, letra D, certeza ou E, reflexão. Qual que se aposta aí, Edgar? Hesitação. Hesitação? Joga isso pra todo mundo, vai, Custódio. Hesitação, eu diria. Hesitação, Os Edgar. professores na bancada. Tonholi. Certeza. Certeza. Caio. Certeza também, eu iria na certeza. Pra mim também é certeza. Ah, vocês... Errei, E você? então? Eu prefiro não O que opinar. você Não, falou, opinar? Nicole? Não, responde aí, você que jogou na fogueira? Eu tô aqui vendo vocês bonitinho de fora. Olha, Isso é muito quem mesmo, respondeu né? certeza acertou para o Nando Reis. Que é o que importa. É o que importa, Na porque verdade, eu pra, falei do Tonholi. porque pra banca, a resposta certa era a C que o Edgar colocou, hesitação. Nossa, você é muito acadêmico, Edgar. É impressionante isso. Como que nós descobrimos Deve ser o a contrário, resposta né? do Nando Reis? É. Um fã do Nando, que fez esse concurso público, ele ficou em dúvida e mandou um inbox na página oficial do Nando Reis no Facebook. Essa história Falou, é Nando, demais. eu fiz uma prova, tal, concurso público, tinha a sua música, e o seguinte, nessa questão aqui, a resposta certa, eles falaram que é a letra C, mas o que você acha? Ele falou, não, a resposta certa é a letra D. Na composição original, não tem nem não tem a reticências, não tem os 3 pontinhos. Eu tô afirmando, é uma certeza. E aí você entende, como você comentou, Edgar, ele fez essa música, o Nando escreveu pro Paulo Micos, né? E o Paulo perdeu a mulher Sim. dele em 2013, em decorrência de um câncer, né? A esposa dele lutava contra um câncer. E se você for ler, prestar atenção na letra da música, ele fala isso, eu vou te encontrar. Não é Sim. uma reflexão, é uma certeza. Ele tá afirmando que vai encontrar essa pessoa querida, essa pessoa amada em um outro plano, em uma outra dimensão. E é isso que o Nando explica para esse fã dele, que essa questão está errada. Além dela, a questão de número 17 também tem uma resposta divergente em relação ao Nando Reis. E aí, isso aí causou um baita bafafá, porque o concurso vai reavaliar as questões e elas podem ser Nada mais justo. canceladas. E assim, eu lembro na época de escola, eu chegava pro professor de matemática, Tom, eu falava, pelo amor de Deus, me dá 0,3 pra passar de ano. 0,3, um pontinho, já muda a vida de um E digo estudante. as escolas de samba, né? Imagina, em um concurso público, duas questões faz toda a diferença, porque você pode mudar ali os classificados, enfim. certeza. Isso ainda precisa ser avaliado, mas fato é que o pessoal que fez a questão não consultou o Nando Não Reis. consultou o Nando Reis. né? Errado. E o Nando Reis, se fizesse essa prova, erraria a própria música. Atenção, educadores, é que ter tolerância, por exemplo, pediram pra eu fazer uma redação sobre lazer, eu achei que era sobre raio laser. Eu fui reprovado. É por isso que ouçam Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Agora você vai elaborar uma questão, é muito importante isso, uma questão dentro de um concurso público, onde milhares de pessoas estão disputando uma vaga. Você tem que saber do que se trata a música, Pelo né? amor, né? E o Nando Reis falou que nem a reticências E nem existe. a Você tem- reticências existe. Exatamente, você tem que ouvir Que mais a música. sério ainda, a pergunta não faz o menor sentido. Vale a pena dar um inventaram Google e estudar, pontuação. por exemplo, você falou do Miklos, ele esteve aqui, a gente entrevistou o Paulo Miklos, ele falou dessa canção, Sim. falou da perda da ex-mulher. Então precisa ter um pouco de cuidado na hora de elaborar uma questão dessa para uma prova de concurso E público. Ou seja, quem escreveu não precisava nem ligar pro cara. Bota no Google. O nome da música eu não sei. Vou te encontrar. Vou te encontrar. Bota lá no Google. Não, Vou te encontrar. No próprio Morning YouTube, Show. Caio, tem vídeos do Nando e do Paulo Miklos conversando sobre essa música. Engraçado Gente, E o Paulo numa fala boa. pro Nando, olha, você conseguiu tirar isso da minha alma, sabe? O que eu estava realmente Claro. sentindo. E assim, deixa a música do Nando Reis em paz, faz uma pergunta mais direta, porque aí você tem até uma margem de subjetividade. O Nando postou um vídeo no Instagram agora, ontem, e aí no vídeo é ele cantando essa música em um show, e aí na legenda, na descrição ele coloca assim, olha, vou te encontrar ao vivo, sem reticências, pra você interpretar do jeito que você quiser. Ah, Olha, essas pegadinhas têm que acabar, porque, por exemplo, um aluno que necessitava de um emprego veio me mostrar que perguntaram
no teste do emprego: qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Ele respondeu branco, foi reprovado. Tinha que responder branca, porque é cor branca. Vai se catar, né? É sério isso? Pegadinha. Pegadinha de neurolinguística. Aí. Deixa eu te pedir um favor, termina com Vou Te Encontrar então, que seu Egon, meu pai, gosta muito dessa música, então antes do intervalo você podia rodar um pouquinho. É linda a Claro, música. vamos Faz aqui esse favor. prestar essa homenagem agora. Você quer com o Nando? Não, com o Micos, vai. Sem reticências, roda a versão sem reticências. No inverno, verão, nas estrelas que formam uma constelação, vou te encontrar. Quando o Miklos esteve aqui, foi um pouco antes do show de lançamento do álbum dele. E realmente esse momento foi marcante, foi bem tocante no show que ele fez quando apresentou essa canção, porque é muito evidente, né? Quem conhece um pouco da história dos Titãs, do próprio Miklos, sabe da vida dele, sabe o que aconteceu e se emocionou junto. Eu ao não me ouvir lembro, eu acho que essa você música. tinha ido ao show, não foi? Isso. E tinha comentado com o Miklos, antes de rodar a música Vou Te Encontrar, você falou pra ele uma baita balada e tal, e depois ela se tornou a música tema da novela, né? Exatamente. Sofro como qualquer um, rio porque sou feliz, homem de uma mulher, vivo como você quer, no beijo da moça, no alto e no chão, nos dentes da boca, nos dedos da mão, no brilho dos olhos, na luz da visão, no peito dos homens, no meu coração, vou te encontrar, vou te encontrar. Bonita, grande canção. Agora 10 horas 32 minutos, horário de Brasília. Agora vamos para mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Aqui, ó, estrelando hoje duas figuras da cena musical, isso mesmo, olha aqui. Rick Bonadil, veja você, Toioli. Rick Bonadil, de um lado do ringue e do outro o DJ Alok. Peraí, Paulinha, acho que merece. Põe que merece muito. E merece uma trilha especial. Merece. Paulinha, o que a gente deve saber sobre essa história? O que aconteceu? Agora sim. Agora a gente pode falar sobre essa grande disputa. Você que é uma especialista, é uma boxer, né? Nata, né? De um lado do ringue, o DJ goiano Alok. O artista brasileiro, o único artista brasileiro a figurar entre os 50 globais do Spotify. Eu boto minhas fichas no Alok, hein? Muita gente dançou ele e Hear Me Now esse façam ano, suas brasileiros. apostas, vai. Pois é, do outro lado, o produtor musical Rick Bonadil. Pesando 53 quilos. O motivo dessa briga? Um remix. Remix é sempre problema, né, Edgar? Eita. Mexer com coisa que já tinha. É tipo biografia não autorizada, né? Pois é. No caso, o remix foi autorizado, tá? O Alok até contou que ele abriu mão dos direitos autorais. E ele foi mexer com o quê? Com Mamonas Assassinas, né? Então, pegou aquela música Pelados em Santos, a gente vai colocar, porque tem muita gente, inclusive nesse programa, que nasceu na década de 90, né? Exatamente. Vamos relembrar. Já vai! Esse é o remix? Não. Aqui nós temos a original. Claro. Uma coisa bem mariachi, né? Vocês lembraram, né? Reconheceu o Custódio, uma pessoa que talvez não conhecesse. Eu dançava Mamonas Assassinas na sala de casa e tal. Tem você nem vídeo. tem Era um idade. Você nem tem pivetinho. idade pra isso, Custódio. É Não vem verdade, com seu vai. eu politicão gostava aqui, muito não. de Mamonas Assassinas. Isso. Bom, Vai lá. Essa Tá tá chegando e quer se enturmar falando que era da nossa época. amigão. Fica na tua. Não, mas é verdade. Amigão. Tem no celular aqui, ó. O Alok pegou essa faixa e fez um remix junto com uma outra dupla que chama Seven. E a gente pode ouvir um pouco do resultado agora, Edgar. Solta o remix de Pelados em Santos do Alok. Essa é do Alok?
Você vê que a galera canta junto, né? Bom, aqui a gente tá ouvindo uma versão ao vivo, mas o Rick Bonadio ouviu a versão original e aí ele ficou muito bravo, Edgar. Você sabe que o Rick foi Qual foi a produtor do alegação? Mamonas Queremos saber a Assassinas. alegação de Rick O Bonadio. Alok fez pra lançar comercialmente ou foi só numa festa? Não, ele Só uma lançou pausa. sim, ele lançou nas plataformas digitais, aliás, todo mundo pode ouvir aí se quiser conferir no perfil do Alok. Aí o Bonadio começou ali no Twitter com um alô Alok oficial. O segundo acorde é um B menor. E você, querido, colocou o maior, mesmo mantendo as melodias de voz e metais. Vamos arrumar isso? Conceito é uma coisa, falta de musicalidade é outra. Está péssimo. Mandou essa assim. Eita. Aí os caras Ele do apontou Seven, uma barbeiragem, segundo ele, ele do acha Alok. que tinha uma nota errada ali, né? Olha, porra, o que foi, né? Vai. Seguinte. Peraí. Tem Um uma acorde história- maior. Vamos continuar, calma, É. vamos continuar Peraí, aqui com a Um briga. acorde foi longe. maior por um acorde menor. Conta a história, Vamos lá, Paulinha. o que Daí a Bonadio o disse? Bonadio foi lá, também respondeu pros meninos do Seven, que falaram, olha, tá tudo certo, em inglês, né? Aí ele foi lá, respondeu em inglês, deu alfinetada nos caras também. Aí ele foi no Facebook e resolveu mandar um textão, entendeu? Inclusive, falando pro Alok baixar a bola, nesse nível, assim, né? Tipo, baixa a bolinha, querido, respeite o trabalho dos outros, respeite o legado, nananã, nananã. Aí o que o Alok fez? Como geração XYZ, nem sei qual que é a geração a gente tá mais, foi no Stories do Instagram pra explicar direitinho essa história. E aí ele fez uma demonstração da nota que ele tocou, explicou que ele tocou a nota certa, mas que dependendo do jeito ali, soa um pouquinho diferente, mas que a nota era a que a própria que o Bonadio tava falando. E aí ele mandou essa pro Bonadio. Vamos assistir a esse trechinho do vídeo que ele botou no Stories do Instagram. Solta aí, Bruno. Com áudio. Começa de Com novo som aí vai pra ficar gente mais poder legal. ouvir. Tamo sem áudio, Tamo ouvindo Bruno. legal. Bom, não estamos ouvindo, então Tá eu bom. vou falar pra vocês o que é que ele falou, né? Ele falou, tá vendo, gente? Na verdade, tá soando a nota certa. Pode parecer um pouco diferente. E isso é uma releitura. A gente tem o direito de mudar o arranjo da música, assim como eu fiz com o remix do Mick Jagger. E aí ele fechou assim, ó. A gente fez essa música com muito carinho, homenagem ao Mamonas, abriu mão dos autorais, tá tudo faturado direcionado pra eles. E Rick, obrigada pelo marketing. Ao invés de você fazer críticas, vem pro estúdio fazer críticas construtivas. Você pode aprender com a gente e nos ensinar muito também. Vou voltar Vem aqui. pra cá dar uma atualizada. Nossa! Ai, Aí chutou a bengala longe e empurrou, hein? Meteu uma canelada. Olha, é uma briga de gigantes. Eu não sei nem o que dizer. Eu, particularmente, não gostei do remix, tá? Mas assim, meu gostinho. E daí? Tudo bem. Acho que quem sou eu pra falar qual que é a nota que usou, deixou de usar? E no remix, é comum que a pessoa realmente altere a música da forma que ela bem entender. Se os fãs vão receber bem, se vão criticar depois, fica Até na conta porque de é quem muito, fez. muito comum esses DJs usarem o pitch, né, pra alterar a rotação da canção e, consequentemente, né, as notas, a tonalidade. Essas brigas, quando você tá regravando, são muito comuns. Talvez a mais clássica foi quando o Wayne Shorter, o grande mestre americano, veio gravar Elis Regina. E aí o César Camargo Mariano, então o marido dela, tocou uma nota que o Wayne Shorter não pôs na pauta. O Wayne Shorter corrigiu ele, eles saíram na porrada. O Roy Cicala tava do lado, o produtor Roy Cicala viu isso, contou. Agora, na questão técnica, vamos colocar, o campo harmônico dessa música tá em sol. Pelas leis da harmonia, esse si deveria ser menor mesmo, né? E o Alok, quando ele toca, ele demonstra, ele tocou um si menor. Mas eu não querendo ser muito técnico pra você, meu caro ouvinte, os negões do blues, genialmente... Porque o que dá o... Eles estão brigando pelo modo do acorde, se o si é maior ou se é menor. É o que o Rick Bonadio ficou pé da vida. Um acorde maior é um acorde alegre, um acorde menor é um acorde Terça triste. maior e a terça menor. O que os negões do blues fizeram? Eles suprimiram isso aí. Então, tanto que a guitarra do Keith Richards tem 5 cordas, você só toca 2 notas. O primeiro e o quinto grau, para omitir se é modo maior ou menor. Os blues já provaram, e o rock se aproveitou disso, que não importa se o acorde é maior ou menor, você pode colocar um acorde sem função. Nessa, eu dou toda a razão ao Alok, até porque eu ouvi ele tocando hoje cedo. Cláudio Olha Tonholi, aí, brincadeira, meu, olha aí, olha.
A nossa claque eletrônica vibra. Deixa eu também quero falar. Esse homem é tudo, por isso agora eu entendo porque tem tanta mulher apaixonada por Cláudio Tonholi. Tonholi? Faz fila ele aqui. morde a sogra. Ontem falou, Faz Tonholi fila, se veste no escuro. faz Agora fila, veio- faz veio- fila. Não é veio- só o rostinho bonito. Venceu o Definitivamente. Oi, todo meu respeito ao como é que é o nome Ao dele? Rick Bonadil? Ao Rick Bonadil, que ele produziu, entre outras varas, pra mim, a Vou melhor tocar banda de todos os original tempos, aqui, Charlie vai, Brown Jr. porque já fica aí a homenagem, né? Enquanto o Caio, pode falar, Caio, eu Pô, vou mas tocar o cara quis fazer original. uma aqui. homenagem, o Bonadil vai ficar enchendo o saco também, ô, Bonadil, pô. Cara, acho assim, Dormir, né, meu? ele tem todo o direito de gostar ou não gostar, é normal isso daí. Não, mas E vir de ainda mais ele alfinetadinha. tendo participado do trabalho, né? Tipo, deve doer mesmo, Claro, mas gente... claro. Tá aí, entendeu? Tá tudo certo. O cara não roubou a música de ninguém, ele tá pagando os autorais. Se você vai gostar ou não, sei lá, guarda pra você que Guarda no pra Twitter você. vira É. fight Coisa- agora. Amigo, A nossa seja- festa vai ser seja difícil, porque não pode convidar a Loki junto com o Bonadil, É. não pode juntar Lé com o Cré. A gente nem vai mais fazer festa esse ano, porque foi tanta briga que não tem como, é impossível. E o que fica de bom é que a gente relembra Mamonas, essa banda que deixou muita alegria pra gente. Essa é apenas uma das pérolas lançadas pelo Mamonas Assassinas, talvez a mais conhecida. E Ó. que o Vinícius Custódio dançava muito. Dançava na sala. Quando Muito tinha... demais. E de toda essa discussão, Edgar, eu penso que o Mamonas, irreverentes do jeito que eram, mal, não ligariam, não comentariam nada, né? Também Mas acho. se fosse o Mamonas, não Ah, teria eu também polêmica. acho. Eu acho que também não. Vambora, vamos em frente? It's very good. Vamos lá. Voltar a falar de política. Dias atrás a gente comentou aqui aquela frase do ex-presidente FHC a respeito do Lula, aspas aí. Prefiro combatê-lo na urna a vê-lo na prisão, fecha aspas pra muita gente. Essa afirmação, né, pegou mal. Agora, ontem, ele gravou um vídeo novamente falando sobre a situação do Lula, Caio. Vamos aí ao conteúdo desse... Falou no dia que ele soltou isso, a convenção, se eu não me engano, foi domingo. Na segunda-feira a gente falou sobre isso aqui, falou que não era legal, o que o FHC tinha dito, e pegou muito mal porque, como a gente também interpretou, muita gente interpretou, falou, peraí, ô Fernandinho, é o seguinte, o Lula, ele tá sendo Chega acusado de crimes, a justiça tá investigando, primeira instância já condenou, falta a segunda instância, ok, deixa a justiça cumprir o papel dela. Só que, se for provado que o Lula praticou crime, cometeu crime, que um monte de gente deve estar pensando agora, pô, claro que cometeu, calma, vamos só separar uma coisa da outra. Se ficar provado mesmo, olha, tem foto do Lula recebendo dinheiro e tal, ele tem que pagar na justiça. Não tem essa do FHC virar e falar, eu prefiro derrotar ele, que é vaidadezinha, eu prefiro derrotar na urna. Aí o FHC foi linchado na internet, todo mundo criticou o que ele disse. Ontem eu acho que ele percebeu a besteira que ele tinha feito, ele gravou um vídeo pra se redimir, se explicar. Ele falou, mas não falou, vamos ouvir aí. Tenho visto na mídia social. A gente continua sem áudio, Bruno. Não tá Agora falando, sim, né? volta pra gente do início. Tenho Faça... visto Ah lá. na mídia social. É o botão ali, mesmo de na voltar. imprensa tradicional, alguns comentários a respeito de declarações minhas na convenção última do PSDB. A respeito do quê? A respeito de como encarar o fato de que o presidente Lula, ex-presidente Lula, está sendo julgado pelos tribunais. E eu devo ter dito, e reafirmo, que o presidente Lula perdeu de mim 2 vezes em eleições diretas e no primeiro turno. Portanto, eu dizia ao PSDB que não me parece que seja um espantalho derrotar alguém que nessa situação atual tem maior fragilidade do que teve no passado. Agora, que não se devia apostar em criminalizá-lo, porque isso não é papel de político, não é meu papel, isso é papel da justiça. Nós temos uma Constituição. Falou. Temos um Ele tribunal vai ficar mais funcionando. 1 minuto dizendo mais ou menos isso. Ele não sai muito disso. Ele quer dizer, resumidamente, o seguinte: o meu papel é político, que é vencer nas urnas. O papel de condenar não é meu papel. E tá com. Eu me prendo muito, e até aconselho as pessoas a se prenderem muito no jeito com que os políticos, qualquer informação que chega a você, no jeito que a informação é passada, não nas palavras em si. Você pega aí o Fernando Henrique, quem tá com a gente pela internet, vê um senhorzinho falando até meio fofo, tal, meio bonitinho, com a corcundinha ali e tal, e falando num tom manso. Só que na convenção no domingo não foi bem desse jeito que ele passou a mensagem. Então, resumidamente, o que ele quer dizer é: eu sou político, eu condeno na urna, que a justiça condene na cadeia e tal. Mas o fato é que pegou muito mal. Isso tudo aconteceu porque na convenção de domingo agora do PSDB, que elegeu o Geraldo Alckmin, presidente do partido, ele tinha soltado essa frase aí: olha, eu prefiro vencer o Lula nas urnas do que ver ele na cadeia e tal. E não pegou legal. Então aí as palavras dele de explicação. O Edgar, o Tonholi também... Tonholi.
E aí? Vamos comentar essa matéria trazida pelo Caio pra gente aí. Olha aí. Esse Olha, vídeo agora que ele faz aí, o FHC. Quero lembrar o seguinte, Lula e Fernando Henrique são frutos ruins da mesma árvore política. Foram parças sob a ditadura militar e o Fernando Henrique propendeu a ver no assodamento da Lava Jato uma extensão do que fora a ditadura militar. Só quero lembrar para vocês que o Fernando Henrique, a vida toda, ele criou a teoria da nova dependência, quando ele era professor lá da USP, onde eu dou aula, aliás, e ele ficou famoso no mundo todo pelo livro da teoria da nova dependência, como as novas democracias dependeriam do capitalismo americano. Ele foi sempre muito à esquerda. Aí depois ele escreveu aquele livro lá, Escravidão e Capitalismo, que o Florestan Fernandes, marxista osso, foi dizer que ele fosse estudar os negros e o mercado de trabalho em Santa Catarina, porque ali havia mais negros e, portanto, o fenômeno pudesse emergir. Aí, por que eu tô falando tudo isso? Por que você está falando tudo isso? Information? Não! Eu tô falando porque quando o Fernando Henrique assume a presidência, ele manda uma carta para a Fiesp e fala: esqueçam tudo o que eu disse. Portanto, o Fernando Henrique é recorrente em negar o que ele disse no dia seguinte. Ele sempre fez isso. É a cara do PSDB. O Fernando Henrique é o DNA puro do PSDB. Fala uma coisa uma hora, outra coisa outra hora. Quer dizer, não adianta ele vir com esse vídeo, porque a gente sabe que a luz de fundo que os une é: uma hora a Lava Jato vai avançar no PSDB, como avançou no Serra, acusado de receber 23 milhões, como avançou no Alckmin, que é acusado de ser o santo na planilha da Odebrecht, da mesma forma... A Luiz Onix, 500 mil. Da mesma forma que avançou no PT e por aí vai. Então, não dá para acreditar no Fernando Henrique, porque para quem conhece a carreira dele, eu conheço bem, ele sempre voltou atrás sobre o que ele falou, haja vista a carta para a Fiesp. Esqueçam tudo o que eu escrevi. Dá tempo só falar. Só mais um comentário também. E o Fernando Henrique Você tá claudicante, Caio. Tá acontecendo com o Fernando Henrique, o que tá acontecendo com o Lula, né? Também paralelamente. Os dois tinham ali um legado pra deixar e ficar legal na história e vazar e acabou. Obrigado por tudo. Só que os dois estão se queimando. O Lula pelos fatos notórios e o Fernando Henrique porque ele teve uma influência muito grande, só que ele tá agora numa moda de falar bobagem, né? Quem não se lembra agora no caso do Aécio, recentemente o Fernando Henrique falou assim: gente, peraí, uma coisa é dinheiro de caixa 2 pra campanha. Relativizando. Outra coisa é dinheiro de caixa 2 pra crime. Você falou, peraí, caixa 2 é crime. E o Fernando Henrique falar uma coisa, eu falar isso num bar com os amigos meus, todo mundo fala, putz, é o Caio falando, nem leva em consideração. Agora, o Fernando Henrique dizer isso, pelo amor de Deus. O assunto agora é cinema. Paulinha, você já tá recuperada aí do baque inicial no programa, quando falamos aqui da não indicação de bingo para concorrer ao melhor filme estrangeiro, Paulinha. Tomei uma água com açúcar. Tomou? E agora a gente vai poder falar Santo seriamente remédio sobre esse assunto, sem muita emoção envolvida, Edgar. Tá bom. Como é que tá aí a nossa hash? A nossa hashtag está entre os assuntos mais comentados Olha desse país na aí, sexta-feira. que maravilha, que porque beleza. Tem muita gente querendo o Oscar. Por exemplo, Kaiser Ogeid, grande nome, ele diz, hashtag queremos um Oscar para Bianca Bin pela sua atuação impecável em O Outro Lado do Paraíso. Vamos vingar Fernanda Montenegro no Oscar de 1999. Verdade. Tem também o Dom dizendo, hashtag queremos um Oscar para o trabalhador brasileiro pela melhor atuação de povo feliz quando estamos na miséria. O grande Oscar, acho que todos merecemos esse Oscar. Boa. O que aconteceu com o bingo? Vai, fala direito agora. Agora eu vou contar essa história pra vocês. Aliás, só antes de você contar, você falou aí do nosso tuiteiro ouvinte do Morning Show sobre a vingar Fernanda Montenegro. Foi tão quase na trave essa, né, que eu fico sempre em dúvida se ela levou mesmo de verdade ou se não levou nada, né? Eu fico sempre achando que levou, mas não levou. Não levou, mas foi indicada. Ser indicada já é muito incrível. Vários outros filmes brasileiros também receberam indicações, não são poucos, né? A gente tem o Quatrilho em 94, que é esse companheiro em 98, Central do Brasil mesmo, né? Cidade de Deus de 2004. Esse filme eu acho que, por exemplo, poderia ter ganho um Oscar pro Brasil. Não rolou.
né? Nunca rolou. A verdade é essa, senhor Edgar. E agora a gente ficou sabendo que Bingo também não rolará, porque a gente tem uma prévia da lista. Você sabe que 5 são os filmes que concorrem à categoria. A gente tem uma prévia com os 9 filmes e Bingo já tá fora, né? O mais próximo que a gente tem da gente aqui é um filme do Chile, Uma Mulher Fantástica, do Sebastián Lelio. Então, em 4 de março, que é quando acontece o Oscar, não teremos os nossos para torcer por, né? Vamos ter que nos tentar com algum outro filme, né? Eu até tava vendo isso daí, ó. Sabe qual que é o recordista em indicações? O país recordista em indicações ao Oscar e a vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro é a Itália. A Itália. Tem 14 Oscars, A França né? depois, talvez. Exatamente. Em segundo, a França com 12, inclusive por Orfeu Negro, que era uma coprodução, né? Falada em português, filmada no Rio de Janeiro, mas de um francês. Então, quer dizer, nem quando é Brasil, não é Brasil, você entendeu, Edgar? Tipo, não foram vocês que fomos nós, né? A Espanha tem 4, tem Holanda, eu falei aqui que a Argentina tem 2, Bósnia já teve Oscar, Argélia, Taiwan, né? Brasil não. Então, Até agora nada. Fica a dica, vamos lá, né? Vamos tentar pra um dia a gente poder estar nessa lista junto com Taiwan, Bósnia, Argélia, enfim, e outros países maravilhosos que já têm sua estatueta. E aqui para os nossos ouvintes, né, que participam pelo nosso WhatsApp, o que será que eles estão contando pra gente, hein, dos filmes que deveriam ganhar o Oscar, né? Vamos ver o que eles falam. Fala, galera do Morning Show, aqui quem fala é Diogo, de Brasília. Paulinho, fica assim não, Paulinho. Tá fica triste. assim não. Tá triste. Eu acho que o filme que deveria ganhar o Oscar, que não ganhou, Não fica triste, Paulinho. é o Lula, filho do Brasil. Esse filme tinha que ganhar o Oscar, cara. Concordo. Sei. Porque pro cara desse ser filho do Brasil, cara, nossa, cara, é difícil, viu, cara? Esse aí vale Oscar. Esse filme aí vale Oscar em todas as categorias. Ator, direção, enredo, sonoplastia, vale tudo. Esse filme aí tinha que estar lá, certeza. Valeu, galera, abraço. Bom dia a todos do Morning. Bom dia. Na minha opinião, o melhor filme para ser locutor, esse indicado cara, ao Oscar e até para ganhar o Oscar seria Polícia Federal, A Justiça para Todos. Correto. Afinal de contas, esse filme mostra o combate ao maior esquema de corrupção do mundo. Se o Oscar é a maior festa do cinema, então teria que ser. A festa da democracia. Um forte abraço a todos. Leandro Lopes, de Bragança Paulista. Obrigado, Leandro. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Joel Gonçalves, de Lusiânia, Goiás. Na minha opinião, um filme que deveria ter ganhado um Oscar de melhor filme estrangeiro é Olga. Camila Morgado, Caxiocchi, Fernanda Montenegro. Foi um filme bem da hora. Gostei. Valeu, galera. Bom dia. Bom dia, Jovem Pan Morning Show. Aqui é o Bruno Facchini, de Goianésia, Goiás. E queria falar sobre o filme brasileiro, que deveria ter ganho um Oscar. Eu acho que O Alto da Compadecida é esse uma é das bom, hein? produções mais emblemáticas do cinema brasileiro. Abraço a todos. Abraço, olha aí. Obrigado a todos os Esse participantes A gente aqui. teve alguns bem legais também indicados, não em melhor filme estrangeiro, mas, por exemplo, o melhor documentário, O Sal da Terra, né, sobre o Sebastião Salgado. Tinha como co-diretor o Wim Wenders, que é um diretor poderoso. Poderia ter ganho, não rolou. O Menino e o Mundo, do Ale Abreu, uma animação muito legal brasileira. Vale a pena vocês procurarem. Super diferente do que a gente está acostumado a ver aí dessa escola Me lembro Pixar e DreamWorks. Muito, muito bonito. Com uma trilha Trilha sonora sonora do Emicida, incrível, Tem o Emicida, Barbatuque, se eu não me engano, também. Muito lindo. legal O filme é mesmo e muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, quer dizer, não falta talento. Falta ir lá. E eu acho que essa parte do lobby, tudo tem muito a ver. Então, os grandes estúdios, quando resolvem distribuir... Os cabeça branca lá, da academia, que estão o barrando a problema, gente. Meu. Lula, filho do Brasil, ia ganhar o Oscar, mas o Estado Islâmico assumiu a direção. Aí ferrou, meu. Ai, meu Deus do céu! Mas é isso, Ed. A gente tem talentos, não é que não tem. E não é que não tenha filmes bons. Quase, Mas né? o processo não é exatamente só pelo talento, né? A gente também sabe disso. Tem vários talentos. Você vê E o próprio- CSA, que é o animador. Qual que é o animador? Não, o Rio, que o animador é brasileiro. Sim. O diretor já era do Gelo. Mas o que acontece também é que, por exemplo, o Bingo tá tendo Saldanha, boas né? críticas nos Estados Unidos. Tem gente falando que se o Scorsese fosse fazer
um filme sobre um apresentador infantil que fosse um palhaço, seria muito parecido com Bingo. Então não é que o filme não foi bem aceito ou elogiado. Às vezes não se encaixou no que os membros da academia imaginam pra ganhar exatamente nessa categoria de melhor filme É estrangeiro. que o gringo vê o filme brasileiro como a gente vê um atacante coreano ou um chinês tocador de cuíca. Pode tocar bem, mas é chinês. Pode jogar bem, Ô, mas Tonholi, é coreano. deve ser as mesmas pessoas que fazem a prova da UFRJ, né? Que fazem as perguntas com a música do Nando Reis. Agora, o cinema precisa ter, no Brasil, sobretudo, continuidade. Logo depois da criação do cinema, em 1896, já começaram as exibições no Brasil, mas toda hora tem alguma interrupção. Por exemplo, no governo Collor, o cinema quase foi extinto. Então precisa ter uma continuidade, aí sim a gente consegue A questão econômica enfileirar produções. afeta muito mesmo as produções daqui, né? Agora 11 em ponto, olha, horário de Brasília. Errata, aqui no Morning Show, claro, a gente conduziu o papo aqui falando da compra bilionária, de cerca de dezenas de bilhões feitas pela Disney, que comprou a Fox, não ao contrário. Aqui, aliás, a nossa afiliada em João Pessoa alertou aqui, saiu em minha defesa, foi um equívoco, tudo bem. Acontece, gente. Aliás, no papo com a Paulinha o tempo todo, você falou que a Disney, a gente falou a Disney, a Fox, comprou a Fox. Eu acho, vocês podem me dar um toque aqui na internet, também acontece. Vamos lá, outro assunto aqui bem importante no Morning Show que a gente precisa entender, a decisão dos Estados Unidos de revogar a chamada neutralidade da rede na internet. Quem é que poderia falar com a gente sobre esse assunto? Ele, o indefectível Carlos Aros. Diga lá, Aros. Fala, Edgar, pessoal do Morning. É o seguinte, tema muito, muito sério, hein? A neutralidade de rede é um princípio que diz o seguinte, que nenhum pacote de dado que trafega pela internet pode ter prioridade sobre o outro. Todos são iguais. Isso significa o quê? Significa que quando você vai acessar um site, ele não pode ter preferência sobre um outro tipo de serviço. E quem determinaria isso? Os provedores de acesso. Essa regra serve para estar acima dos acordos comerciais. Então, como eu já expliquei aqui no Morning, um provedor, só porque tem um contrato com uma determinada plataforma, não pode colocar essa plataforma acima de outras, facilitar o acesso dela, o acesso a ela, em detrimento de outros serviços, sobretaxando, cobrando para que o usuário tenha preferência para acessar os conteúdos de vídeo, os conteúdos de notícia e por aí vai. O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos mudaram essa regra. O FCC, que é a comissão que regula essas questões nos Estados Unidos, ontem decidiu quebrar a neutralidade de rede. O argumento deles, um dos argumentos deles é o seguinte, que as empresas, por causa do grande volume de acessos, estão deixando de investir. Elas estão sem condições para investir. E isso teria como efeito o quê? Um serviço ruim, uma internet ruim. O que talvez não seja verdade no entendimento de alguns. O ponto é que isso foi abraçado. E no entendimento deles, agora, como as empresas vão poder escolher os seus modelos de negócio, cobrando pelos pacotes, pelos acessos a conteúdos, o que vai acontecer? Vai mudar. E elas vão voltar a investir. Esse é o argumento. Se essa é a realidade, não dá para saber. O que a gente vai acompanhar nos próximos meses é como essas empresas lá nos Estados Unidos vão se organizar e se elas vão de fato cobrar mais ou não por esses serviços, por esses acessos. Eu ouvi alguns especialistas que dizem o seguinte, que a porteira está escancarada, o resto do mundo vai discutir essa questão e possivelmente outros países também vão quebrar a neutralidade de rede. A ver, vamos ter que acompanhar essa questão. Outros dizem que nos Estados Unidos a fiscalização sobre as garantias dos direitos do consumidor vai ser muito forte e que o mercado vai se regular e a coisa vai caminhar. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer, mas a gente tem que ficar de olho bem aberto, porque a neutralidade de rede é um troço muito, muito importante, Edgar. Um abração pra você e pra galera do Morning. Abraço, Carlos Aros, o nosso homem da tecnologia, falando com a gente aqui no Morning Show, nesse vídeo especial que você que nos acompanha pelo aplicativo da PAN, pelo nosso canal no YouTube e pelo portal da Jovem Pan, acabou de conferir. Vamos seguir aqui falando agora a respeito do juiz federal Sérgio Moro, que negou ontem um novo pedido de suspeição feito pela defesa do ex-presidente Lula contra ele.
Ô, Caio, mas peraí, ele mesmo julga um pedido que é contra ele? Como A é que é defesa isso? pediu certo ou não? É o seguinte, pro Vamos pessoal lá. entender. Vai lá. O juiz Sérgio Moro, de primeira instância, lá de Curitiba, ele e o juiz Marcelo Bretas, eles participaram na semana passada de um evento provido ali pela Petrobras sobre compliance, que é agora a palavra da moda, né, nas empresas, o departamento que cuida da ética das daquela empresas, limpada, né? corrupção, exatamente. A defesa do Lula ficou muito brava, porque virou e falou, pô, como é que esse cara que tá julgando o meu cliente vai na empresa que é parte interessada para que meu cliente se dê mal, já que o Lula está sendo acusado por 3 processos aí da Petrobras por receber dinheiro da OAS, da Odebrecht e tal, por meio da Petrobras. Ele falou, como é que o juiz que está julgando vai lá e dá palestra e tal? Aí entrou com um pedido na justiça, falou, não, eu quero o afastamento, né? Como é que é o termo mesmo? Eu quero a suspeição do Moro e tal, afastamento. Por favor, justiça, julgue isso. O processo entrou na justiça, caiu na mesa de quem? Sérgio Moro. Sérgio Moro leu, quer que me afaste? Não, negado. Pô, deu carimbão e vai jogar agora pra segunda instância, que é a turma lá da quarta, como é que é? Do TRF, a quarta regional de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, que é justamente o pessoal que marcou 3 dias atrás para 24 de janeiro o julgamento lá em segunda instância do Lula. Ou seja, o pessoal tá nadando de braçada contra a maré, mas não tá conseguindo a defesa do Lula, né? Tá pedindo, mas tá caindo no mesmo olho do furacão. Vamos ver aqui com o Cláudio Rúlio Tonholi. Você vê problema nessa questão do Moro fazer palestra na Petrobras, Tonholi? A questão é quando tem dinheiro envolvido. O Moro, ao contrário, ele conseguiu devolver para a Petrobras milhões e milhões. Só na semana passada foram 675 milhões. De uma vez só. Né? A questão o problema é quando tem grana envolvida em receber. E por que eu estou falando nisso? Eu estou falando, sempre que eu acordo às 6 da manhã, isto é, sempre, eu vou ler a revista Veja, e lá estava um grande furaço da revista Veja, que os irmãos Batista, Joesley e Wesley, depositaram uma grana expressiva no Instituto de Direito do ministro Gilmar Mendes. A Veja tá pegando fogo, queima a mão de longe. Aí eu vejo o problema. Aliás, no Jornal da Manhã, o professor Vila tocou nesse ponto, no seu editorial final, pouco antes do mestre Joseval, e falou exatamente isso. Isso é um problema. Agora, o caso do Moro foi apenas uma palestra para ajustar a compliance. É óbvio que a defesa do Lula está imprecando com aquele livrinho que diz que o juiz Moro não pratica a justiça com golpes acima da cintura, que é chamada lawfare, né? É óbvio que qualquer atitude do Moro tende a ser judicializada contra ele mesmo, porque dia 24, Paula Carvalho, 24 de janeiro, dia em que o Macintosh estreou no mundo, em 1988. Olha, você foi buscar. Eu achei que ele ia fazer alguma pergunta que eu não ia saber responder, sabe? Eu tava meio nervosa. Alguma outra efeméride vai aparecer. Eu falei, o que ele vai perguntar? Lula vai ser preso. Um dia antes do aniversário de São Paulo, é isso? Não é dia 25 de janeiro? E no mesmo dia em que São Petersburgo mudou de nome para Leningrado. Só pra... Fala aí, Argon. Pode falar. Não, só pra eu fechar, que eu acho que eu não deixei tão claro. É óbvio que é claro, mas só porque às vezes a pessoa tá ali dirigindo, não pegou. Então, a defesa do Lula diz, se o Moro o Moro não tá indo dar palestra, ele na verdade tá indo aconselhar a acusação, porque a Petrobras, ela tem um cargo, assim, entre aspas, de auxiliadora na acusação contra o Lula. Então ele fala, ele não tá indo dar palestra, ele tá indo cantar a bola pros caras lá, olha, acusa assim, acusa assado, que é mais fácil vocês ganharem o processo. Essa que é a ideia da defesa do Lula, que não tá dando em nada. Então, olha, vamos lá, vou seguir com você aqui para falar agora sobre o Data Poder 360 do site do jornalista Fernando Rodrigues, que divulgou uma nova pesquisa aí sobre a corrida ao Palácio do Planalto. Se as eleições fossem hoje, segundo a pesquisa, o ex-presidente Lula seria o vencedor no primeiro e no segundo turnos.
que mais te chamou a atenção nessa pesquisa aí? Foram alguns cenários, né, analisados, né, Tonholi? Sempre que eu acordo às 6 da manhã, isto é, sempre, e eu vou abrir o computador, hoje tinha o WhatsApp do Fernando Rodrigues, era um pouquinho passado das 6, falando que é o seguinte, uma pesquisa bem interessante do Poder 360, que é o site dele. No segundo turno, o Lula teria 41% das intenções de voto, se as eleições fossem hoje. O Alckmin teria 28%, o Bolsonaro 30%. O Data Poder 360 entrevistou 2.210 pessoas em 177 cidades com margem de erro de 2,6 pontos percentuais. Olha aqui, ó. Diz aqui a pesquisa, em segunda instância, segundo turno, eu tô com a Lava Jato na cabeça, Lula tem 29,9%, Bolsonaro 21,7%, tá? Agora, se a gente pegar as tendências que não de segundo turno, a gente tem hoje aqui o Geraldo Alckmin com 8% de intenção de voto e um cenário, isso aqui é interessante, cenário sem Lula. Então foi perguntado pelo Poder 360 como seriam as eleições à presidência hoje sem o Lula nas eleições. Ciro Gomes 10% no cenário sem Lula, Bolsonaro 23%, Marina Silva 10%, Alckmin 7% e Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, com 5%. Então, o que é importante disso, não só mostrando que se as eleições fossem hoje, o segundo turno daria Alckmin empatado com Bolsonaro, é mostrar como, isso é uma pesquisa, isso é muito novo nessa pesquisa, como seria o cenário sem a presença de Lula. E sem a presença de Lula, Bolsonaro é líder absoluto. E na tua opinião, Tonholi, num cenário sem o Lula, o que acontece com o tabuleiro político eleitoral? Desculpa, só segundo a pesquisa que você mandou o link, eu vi também, o número de votos nulos, né, cresce muito sem a presença do Lula, né? Sim. Se faz entender que se Lula não concorrer, muitos dos que apoiam ele, a candidatura dele, vão anular o voto. Os números sobre esse quesito são o seguinte: sem Lula, o percentual de não voto, indecisos, brancos, 46, nulos e não sabe, dispara e vai a 46%. Se o Lula está na lista, isso não voto cai 26%. Ou seja, nós teríamos aí 20% que preferem não votar em nada se o Lula não está na parada. O que eu acho que vai acontecer, se o Lula não... Bolsonaro, é óbvio, não que eu goste dele, Ciro Gomes, o Lula já começou a conversar, isso é engraçado, para colocar como vice-candidato dele o Roberto Requião, Manuela Dávila, Alckmin, Marina e muito lá embaixo o Fernando Haddad. Agora, num quadro fechado, temo que vai dar Bolsonaro, se não tivermos Lula. E não vamos ter Lula. Os números de Bolsonaro, aliás, nessa pesquisa e do Alckmin, Tonholi, chegam bem próximos, né? Se aproximam, né? Acho que no caso da concorrência com o Alckmin fica em 28, o percentual dele, e do Bolsonaro 30, né? Nessa vitória do Lula aí, com essa vantagem do Lula. De erro de 2,6%. Ou seja, em segundo turno, Alckmin, Bolsonaro, pela pesquisa do Poder 360. Complementando, olha, o Lula, o ano vai começar bem movimentado para ele. Foi marcado já pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara de Justiça Federal em Brasília, o dia 20, para o depoimento no interrogatório do ex-presidente Lula, em que ele é acusado aí de lavagem de dinheiro, organização criminosa,
criminosa junto ao seu filho na operação que ficou batizada como a Operação Zelotes. Então fica aí o complemento da informação, já que a gente falou dessa pesquisa aí que o Tonelli trouxe pra gente. Agora 11h19, o horário é de Brasília. Se vocês ouvissem as conversas aqui no intervalo do Morning Show, durante as músicas. O assunto agora é televisão. O apresentador Fábio Porchat vai integrar o elenco do programa Papo de Segunda da GNT. Ele começa só em março, é isso? É uma aquisição legal, hein? O que você achou, Custódio? É isso mesmo, Edgar. Eu gostei bastante, gosto do trabalho do Fábio Porchat. É o primeiro novo integrante do novo elenco do programa Papo de Segunda. Sai todo mundo? Sai. Só fica o João Vicente, o João Vicente de Castro, que é o sócio dele no Porta dos Fundos. O Taz sai também? O Taz sai, o Léo Jaime sai, o Chico Sá também. A audiência do programa não é boa. E as críticas também não. Então vai ficar o João Vicente de Castro, que é sócio, né? Trabalha com o Fábio Porchat no Porta dos Fundos. O Fábio Porchat vai assumir o comando do programa. E outros 2 nomes ainda serão contratados. E tá sendo especulado muita gente, mas o canal não divulgou ninguém ainda. Leva a crer que... Não me surpreende que vai ser o Gregório do Vivier, né? Não, mas leva a crer que o tom, o conteúdo do programa também vai mudar mesmo, já que a gente tira... lugar mais de comédia, já que a gente tira o Taz, né, aqui... Chico Sá também. Chico Sá, exatamente. E agora vai, acho que por um lado mais cômico ali, né, já tem 2 integrantes do Porta dos Fundos, a gente sabe mais ou menos como que é o trabalho dele, e dá pra ter uma ideia também, porque a gente acompanha o trabalho do Fábio Porchat na Record, com o programa do Porchat, e aí foi onde muitas pessoas comentaram, caramba, ele já trabalha na Record, né, e aí o GNT é um canal do Globosat. E ao que parece, tudo continua. Eu não lembro, o Edgar, Paulinha, de outro apresentador, de outro artista que trabalhou ao mesmo tempo na Record e na Globo. Mas é que é outra época de contratos e tal, né? O Porchat, ele é tão produtivo, mas tão produtivo que o contrato dele deve dar liberdade pra realmente ele girar o mundo. Sem contar que é um ativo interessantíssimo, né? Mesmo estando nos dois, aí tem vezes que rivalizam ali, ele é um ativo, que é um cara em evidência, um cara muito visto na mídia, muito bem visto na mídia. Então, eu acho que eles acabam passando por cima disso, até porque não é a Globo Nave Mãe, né? É a Globosat, é o canal fechado, né? Essas regras valem pra você, pra mim, pro cidadão que tá ouvindo a gente, que ganha menos de 200 mil reais por mês. Pra esses caras que trazem dinheiro pra empresa, a verdade é, bicho, você vai me trazer lucro? Beleza, entra aí e faz o que você quiser. Eu acho por aí também. Óbvio que é isso. Tanto é verdade isso que o Caio tá falando, que o contrato do Porchat com a Record foi renovado agora em agosto por mais 2 anos. Então o programa dele briga direto com o Danilo Gentili ali pela vice-liderança das noites, né? Ele tem um talk show também, tá indo muito bem, o contrato dele, como eu falei, foi renovado agora em agosto, ele fica na Record pelo menos até 2019 e estreia em março do ano que vem também no GNT. E além disso, continua como escritor, roteirista do Porta dos Fundos. Acho que o dia do Porchat deve ter umas 30 horas, né? Ele trabalha muito. Bom, acelerado ele é. Ele é demais. Teve tempo ainda pra casar, né? Encontrou um novo amor, casou esse ano em novembro. Teve lua de mel, não sei como, eu desconfio que aquelas fotos foram tiradas em fundo verde. Chroma key, né? Porque não é possível. Vamos lá, aqui já na reta final do Morning dessa sexta-feira, a gente termina o programa falando do irmão da Paulinha, na verdade, o também ruivo, né? Se é que vocês me entendem, tá parecidinho mesmo com você, né? Foi nele que eu me O Ed Sheeran, ele lançou um clipe cantando com o tenor Andrea Bocelli. Nossa, e aí, eu parei bom? nisso, tá entre Você os gostou? vídeos mais vistos do dia hoje, ele subiu esse vídeo de madrugada, uma música nova, Perfect Symphony, e cantada com Andrea Bocelli, tipo, gente, o que tem a ver o Ed Sheeran com o tenor? Eu achei, assim, super diferente mesmo. Ele foi até a casa do Bocelli, na Toscana, então nas imagens que a gente vê do clipe, tem ali o encontro deles, o Ed Sheeran conhecendo a casa do cara, sabe, assim, legal. Aquele ambiente de respeito, sabe, meio, tipo, reverenciando também o talento do Andrea Bocelli, que tem 3 Grammys, né, desses artistas eruditos que sabem fazer uma transição legal com o pop, já gravou com outros artistas popularescos, com a Sandy principalmente, né, Sandy maior que Paula Fernandes, vamos sempre lembrar da ordem das coisas na MPB, né? E aí, a Paula Fernandes teve aquela polêmica, né? Quando ela quase cantou, não cantou. De mandar mal, mandar bem. Paula, a tua nota que você vai terminar de ler, desculpa interromper, vai servir pro Bonadil aprender. O Bocelli, o Sheeran regravou e ele não viu nada de errado. Mas ele acertou e o Ed Sheeran até tentou cantar um pouquinho em italiano, mas vamos ouvir aí um trechinho? Vamos lá, Bruno, solta pra gente. Também. Ah lá.
whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Gente, eu fico arrepiada só de ouvir quando o homem começa a cantar. Imagina o Ed Sheeran, deve ter tremido lá na frente do tenor, né? É demais, achei super legal a colaboração, inusitada, não é o que a gente imaginaria, né, pra fazer um dueto com o Ed Sheeran. E gravando na sala de estar, assim, Então, né? As na imagens casa do aqui, cara, legal. num clima intimista. Tem uns rapazes ali que eu acho que até são os filhos do Bocelli. Nem sei se ele tem filho, mas enfim, uma galerinha acompanhando com aquela cara de nossa, que grande momento da música a gente vê esses dois caras cantando aqui Legal. juntos. Tá lá no canal oficial do Ed Sheeran no YouTube e vocês curtiram aqui alguns momentos. Vale ver, ó, Edinho cantando italiano um pouquinho. Dueto. Ó. É, ele faz um duetinho assim, né? Não é fácil cantar com tenor não, senhor Edgar. Posso fazer uma pergunta? É a Andrea ou a Andrea? Eu acho que no caso é o Andrea Bocelli. São nomes. Eu acho que eu acertei dessa São nomes vez. usados com os dois gêneros. Lembrando que o Ed Sheeran, gente, ele... Chama a mãe desse Na cara Itália- João? Ai, gente. Deixa eu só fazer um arremate aqui pra essa nota, porque o Ed Sheeran, ele foi o cara mais ouvido no mundo esse ano no Spotify. Ele lançou aquele álbum Divide e foram mais de 6,3 bilhões de reproduções das faixas do Ed Sheeran. Tem prêmio sim, Olha aí que Edgar. maravilha. Vamos a ele então, Paulinha, aproveitando essa trilha sonora maravilhosa. Ah, eu ia tentar fazer uma voz de tenor, mas eu não sei. O Thiago Ferreira levou aqui no Twitter, usou a nossa hashtag Queremos um Oscar. Esse movimento pode continuar, tá valendo pra você. Estamos, claro, entre os assuntos mais comentados do Brasil, porque afinal, Edgar, sextou, querido! Olha aí que beleza. Bom, assim a gente vai fechando a lojinha nessa sexta-feira, dia 15 de dezembro. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. A gente promete voltar na segunda, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Fechou? Vamos comer? Fechou, Tonholi?